meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e hoje nós vamos abordar o assunto organização em redes, ou seja, estrutura organizacional em redes, o desenho em redes. Professor, esse redes aí eu posso vincular a ideia redes em tecnologia? Sim, em tecnologia, rede, teia. Professor, como é que o senhor explica para a gente aqui, professor? Como é que o senhor explica para a gente esse rede? Gente, pensa numa teia de aranhas, né? Onde tem uma organização, tá? Essa organização tem uma base, e essa base dessa organização tem um cara, por exemplo, videogame. Tá? Então tem uma empresa em São Paulo, tá certo? Que comercializa jogos eletrônicos, por exemplo. E essa empresa, desculpa, parte de desenvolvimento, uma parte de desenvolvimento dos jogos que diz respeito a animações. Quem desenvolve esse trabalho para essa empresa é uma empresa lá da Índia, né? Lá da Índia. E elas conseguem se comunicar através da internet, mas não tem. Você pode observar que Índia, do outro lado do mundo, lá na Índia você tem um laço temporal diferente. Essa mesma empresa, tá, é uma empresa que tem clientes lá nos Estados Unidos. Então, ele tem um escritório nos Estados Unidos, está lá. E essa empresa, por exemplo, ela é em São Paulo e ela tem uma base de desenvolvedores de alto nível na Bahia. Então, ou seja, essa é uma estrutura organizacional em redes, né? Por exemplo, essa empresa, ela tem uma agência de publicidade, um contrato com uma agência de publicidade, ou seja, ela está fora da sua área, da sua estrutura organizacional. Então, ela é rede ampla. E com esse conceito, com esse breve exemplo, nós vamos trazer alguns pontos aí importantes que podem ser cobrados em concurso com base na teoria, né? Comigo aqui, estrutura em redes, né? Estrutura organizacional em redes, desenho em redes, né? As organizações bem-sucedidas na era da globalização estão substituindo os seus tradicionais departamentos funcionais pela estrutura em redes. Muito importante, gente. De todas as tipologias que nós já estudamos, olha só, linear, funcional, linha, staff, matricial, tá? Matricial, adocrática e agora em redes, tá? Todas elas aqui, aquela que aquela que está atendendo aos desejos, né? Aos desejos, às necessidades da globalização, é a estrutura em rede. Por quê? Porque a estrutura em rede não tem um local físico na própria empresa. Ela está em rede, ela pode estar aí, ela não tem um local físico certo, ela pode estar em qualquer lugar, né? Então, seus tradicionais departamentos, então ele tira essa obrigatoriedade da localidade. Então, dica para a galera, falou no comando da questão alguma coisa falando sobre globalização, você tem que ligar seu radar. Globalização, não estou dizendo que vai ser, mas você já tem que sinalizar que esse sujeito aqui pode ser uma estrutura em rede, assim que o aluno vai ficando competitivo, né? As redes podem conter unidades organizacionais ou equipes multifuncionais e interdisciplinares, né? Então, nós temos aí uma estrutura em rede, ela pode ser muito grande, não tem limites a estrutura em redes, né? Multifuncionais, interdisciplinares, né? Independentes, né? Por exemplo, eu usei o exemplo lá da empresa de tecnologia que tem um fornecedor, um desenvolvedor dele de animação fica na Índia, então lá, interdisciplinar. Multifuncional, ou seja, tem um escritório lá na Bahia que tem diversos desenvolvedores multifuncionais, cada desenvolvedor ali atua uma área da empresa de games. Então, ele pode ser multifuncionais e interdisciplinares, né? As redes, networks, olha aí, muito interessante, networks, né? Então, networks aí, colocou na prova networks, o examinador tem disso. O examinador, às vezes, coloca alguns símbolos, né? Algumas deixas lá, alguns achadozinhos, que o aluno conseguiu identificar aquilo, ele consegue marcar a alternativa facilmente, né? As redes, networks ou teias, né? Podem ser definitivas ou transitórias. Professor, o que é diferente aqui? O tal de transitório. O rede aqui vai substituir os departamentos. Tá?
vai substituir os departamentos. Tá? O departamento, ao contrário, ele é definitivo, mas ele é permanente. Olha só, enquanto os departamentos tradicionais são definitivos, permanentes, estáveis, ágeis e flexíveis, podendo se redefinir o seu encadeamento e as suas atividades continuamente. Né? Então, está aí a rede. Então, para você entender a rede, você tem aquela estrutura toda cheia de quadradinho, né? Ela não vai ter mais esses quadradinhos, né? Ela vai ter lá um escritório central, com certeza, e você vai ter várias unidades aí fora da empresa, interligadas em si, né? Com parcerias, contratos, internet, para desenvolver o produto. Professor, mas e aí, professor? Qual que é uma das grandes vantagens disso? Na minha opinião, é claro, é custos, redução de custos, né? Você já pensou, cara, você está em uma empresa de games em São Paulo, você tem uma equipe trabalhando para você lá na Índia. Por quê? Porque lá o custo é menor e a qualidade é melhor. Com certeza, essa é a relação custo, análise custo-benefício que o gestor teve que adotar na situação concreta. Então, aí, outras características importantes. Professor, eu quero exemplos, eu sou um cara altamente visual, prof. Está aqui para a galera. Ó. Então, tem um grupo executivo, por exemplo, né? Agência de propaganda, está aí. Professor, agência de propaganda, então tem um contrato desse grupo aqui, presta serviço, esse grupo aqui tem essas atividades aí, tem suas atividades, sua missão institucional. Ó. Empresa independente de consultoria na área de desenvolvimento de produtos, uma rede, tá? Representante de vendas autônomos espalhada aí no mundo todo, fábricas terceirizadas, né? Professor, olhando aqui, essa rede aqui, olhando todas as suas aulas, professor, estou fazendo uma analogia. Lá na terceira tipologia, linha staff, né? Então, linha staff é o seguinte, é o cara pegar aquele staffzinho seu que fazia de forma tradicional, retirar da empresa, e o cara faz fora da sua empresa, ele presta aquele serviço e você controla e recebe todas as benesses, é muito mais barato isso, você tem muito mais qualidade, especialidade e assim por diante. Né? Então, a rede vai formando isso. Olha aí, as caixinhas, que antes era tudo alinhadinho, certinho, risquinho. Agora não, cada bolinha dessa aqui tem uma missão, uma atribuição aí importante. Por isso que fala de teia, né? Teia, isso aí é a rede, né? Vamos lá, características dessa aqui. Elevada flexibilidade. Tal fornecedor não está dando certo, você tira e contrata outro. Mobilidade, tá? Bastante mobilidade. Ela é horizontal, não existe verticalidade. Por exemplo, esse cara aqui não está subordinado a esse, nem esse, nem esse, né? Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lacon Cursos. Nós aqui da Lacon Cursos, nós estamos montando um melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos. Para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.